No início do século XX, o Titanic prometia ser o ápice da engenharia, do luxo e segurança. Mas, em 15 de abril de 1912, a história escreveu um capítulo trágico. E sim, até o romance de Jack e Rose tem raízes no mundo real. O Titanic nasceu em uma corrida por prestígio entre empresas marítimas. A White Star Line queria superar a concorrente, que era a Cunard Line, e então veio o plano: construir o maior e mais luxuoso navio já feito. Mas e a segurança? Essa ficou em segundo plano. Fatos importantes são: o J. Bruce Ismay, que seria o presidente na época da White Star Line, pressionou para que o navio priorizasse a estética e o conforto. Os engenheiros liderados por Thomas Andrews, que alertaram sobre essas falhas, como a quantidade insuficiente de botes e salva-vidas, foram ignorados. Velocidade acima de tudo, o Titanic não apenas navegava em águas geladas, ele acelerava. Este foi um grande marco, realmente, da engenharia do Titanic. Bruce Ismay estava a bordo e teria incentivado o capitão Edward Smith a manter a sua velocidade máxima para chegar em Nova York antes do tempo previsto para o navio chegar em um tempo normal. O Smith era um capitão experiente e ele estava na sua última viagem, antes da aposentadoria, e teria sido pressionado a fechar com chave de ouro. Os avisos do iceberg foram ignorados e subestimados. Depoimento real foi de uma sobrevivente, a Ava Hart, sobrevivente aos 7 anos de idade. Ela disse, abre aspas, minha mãe nunca dormiu à noite na viagem. Ela sempre dizia, não se navega em velocidade máxima em um mar gelado. Fatos revelantes de operadores do rádio que estavam sobrecarregados com mensagens privadas de passageiros ricos. Ignoravam vários alertas de iceberg enviados por outros navios como o Californian. Quando eles tentaram pedir socorro, já era tarde, porque o Californian estava a menos de 20 km, mas estava com o rádio desligado. O sobrevivente importante foi Harold Bride, operador de rádio. Ele contou que continuou enviando esses pedidos de socorros, mesmo com os pés imersos na água gelada. Ele disse, abre aspas, trabalhamos até o último momento. Jack Phillips morreu como um herói. Vamos falar um pouquinho sobre os processos desorganizados desta grande falha e tragédia que foi o Titanic. Nenhum plano de evacuação existia, nenhuma simulação, nenhum controle da parte errada. Então, pontos críticos foram: poucos tripulantes sabiam usar os guindastes dos botes, muitos botes foram lançados com menos da metade da capacidade deles, e uma sobrevivente relata cenas de caos, total confusão e desorganização entre a tripulação e também os passageiros. Molly Brown, que foi uma passageira de primeira classe que sobreviveu e ajudou muito a organizar o resgate no seu bote, ficou conhecida como a insubmergível Molly. A Molly disse que eles não sabiam o que fazer, então ela mesma pegou o remo e ela começou a gritar para voltar e pegar mais gente, porque realmente o seu bote estava vazio, tinha menos da capacidade que poderia ter. O Titanic foi aos cinemas e o romance inventado em 1997 com o filme Titanic de James Cameron recontou essa história com um toque de ficção, mas com tudo no Titanic, até a ficção tem uma base na realidade. Alguns fatos importantes sobre o filme foi que ele ganhou 11 Oscars, incluindo o de melhor filme e melhor diretor. Ele foi inspirado em histórias reais. Uma cena muito emblemática do filme é quando Jack fala, você pula, eu pulo. Lembra? Jack, antes de se sacrificar. E uma outra foi, nunca deixaria você, Isidore, Hilda Strauss na vida real. Então, o legado e as lições dessa grande tragédia histórica e real do Titanic forçou o mundo a encarar suas próprias falhas. As mudanças foram imediatas. No resumo da ópera, Titanic afundou por falhas humanas, técnicas e gerenciais. A confiança cega em progressos sem processos sólidos custou mais de 1.500 vidas. E essa história não é sobre um navio. É sobre o que acontece quando a gente ignora os sinais e as pessoas. A convenção SOLAS, em inglês significa Safety of Life and Sea, passou a exigir dali para frente rádios sempre operando 24 horas, treinamentos de emergência, bote o suficiente para todos os tripulantes, empresas que começassem a considerar o gerenciamento de risco como algo não apenas técnico. Se você acha que esses erros ficaram lá no passado, no século XX,
é melhor afivelar bem esse colete de salva-vidas, porque os fantasmas do Titanic ainda navegam por aí. Alguns erros a gente ainda vê nos dias de hoje, erros técnicos são inúmeros, a engenharia muitas vezes é negligente. O desastre da barragem de Brumadinho em 2019 aqui no Brasil ignorou alertas técnicos, falhas estruturais, usou tecnologia obsoleta. Sobre gestão e prioridades deturpadas, nós temos a tragédia da Boate Kiss, que foi em 2013 aqui no Rio Grande do Sul. Gestores ignoraram a segurança para maximizar o lucro, instalaram um espuma inflamável, não seguiram as normas e protocolos de segurança. A gestão do Titanic também preferiu velocidade e luxo à segurança. E sobre o problema social e essa invisibilização e classes? Agora na pandemia de 2019, no Covid, que assolou mundialmente, nós vimos a desigualdade social e a proteção que reforçou disparidades. Assim como no Titanic, os passageiros da terceira classe foram os últimos a evacuar e os que mais morreram na tragédia. Sempre pesa mais para os mais vulneráveis. Os processos mal pensados não afundam só navios, afundam pessoas. E o Titanic forçou o mundo a encarar as suas próprias falhas. A mudança foram, mudanças imediatas, e isso realmente foi algo que impactou a vida marítima no geral. As mudanças, como eu comentei, foram implementadas pela Safety of Life and Sea, que foi bote para todos, treinamentos obrigatórios e rádios de operação sempre ligados 24 horas. Isso teria ajudado muito no desastre, mas foi uma lição aprendida. E sobre lição de gestão, o que a gente pode dizer é que confiança sem processo é negligência. Cultura de risco, ela precisa ser ativa mesmo sem regulação.